Você já parou para pensar na possibilidade de um tsunami atingir o Brasil? Será que existe a possibilidade de um tsunami ocorrer aqui em 2023? Pois é, parece assustador, mas essa é uma questão que vem intrigando muitas pessoas nos últimos tempos, especialmente depois de estranhos recuos do mar em todo o país chamou a atenção de moradores locais. Vamos analisar o que significa tais recuos recentes do mar. Mas, afinal, o que poderia causar um tsunami no Brasil? Quais seriam as consequências desse evento para as regiões costeiras do nosso país? É isso que vamos explorar nesse vídeo. Então, fiquem ligados e venham descobrir comigo se um tsunami poderia realmente ocorrer no Brasil neste ano de 2023. Seja bem-vindo ao canal Tudo sobre Geografia. Eu sou o professor Bruno Barros e aqui nós fazemos vídeos sobre astronomia, fenômenos da natureza e aulas de geografia. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve no canal e deixa o seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube. Será que um tsunami pode ocorrer na região nordeste do Brasil? Você que reside no Nordeste acredita que isso é possível? Está preocupado com essa possibilidade? Eu preparei esse vídeo para esclarecer todas as suas dúvidas sobre a ocorrência de um tsunami devastador no Nordeste do Brasil. Como o assunto é polêmico e complexo, é essencial que você assista esse vídeo até o final. Só assim você vai entender a linha de raciocínio sobre o tema. Decidi fazer esse vídeo porque recebi muitas perguntas no meu direct do Instagram sobre esse assunto, em especial devido aos recentes recuos do mar em diversas praias do Brasil. Vamos analisar o que está acontecendo. Muitas pessoas estão apreensivas com a possibilidade de um tsunami atingir o Nordeste e afirmam que as autoridades locais não estão preocupadas em fornecer informações precisas sobre o tema. É importante mencionar que frequentemente surgem previsões de tsunamis aqui no Brasil. Vamos então discutir essa possibilidade a partir de agora. E já comenta aí se você acha possível algo assim acontecer por aqui no Brasil. Você acha possível um tsunami atingir o Brasil? Comenta aí, pois a sua opinião é sempre muito importante. No vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto muito importante e que pode gerar muitas dúvidas e preocupações. É possível um tsunami atingir o Brasil em 2023? Para entendermos melhor essa questão, vamos analisar as características geológicas e geográficas do país, além de falar sobre os riscos e as medidas preventivas que devem ser tomadas em caso de uma possível ocorrência. Mas antes, vamos analisar os recentes recuos do mar nas praias do Brasil e o que tal fenômeno significa. Vídeos que mostram o mar recuando em uma praia de Maceió, em Alagoas, têm sido compartilhados com a informação falsa de que isso representaria risco de tsunami no Brasil. Na verdade, o fenômeno que aparece nas imagens é natural e recorrente e também ocorre em outros lugares do mundo, como no mar Mediterrâneo, sem risco de tsunami. Além disso, um vídeo que mostra a ressaca na Praia do Forte, em Cabo Frio, no ano de 2019, tem sido difundido como um registro atual de onda gigante, o que não ocorreu. Publicações com conteúdo enganoso acumulavam 5 milhões de visualizações no TikTok e 35 mil compartilhamentos no Facebook e circulam também no Telegram e no WhatsApp, plataforma na qual não é possível estimar o alcance. Vídeos difundidos nas redes que mostram a maré baixa na praia Ponta Verde, em Maceió, têm sido usados para alegar que o mar recuou de forma anormal e que isso seria um indício de tsunami, o que não é verdade. Pessoal, fiquem tranquilos, pois estes recuos do mar são normais e o recuo no litoral alagoano também é normal, recorrente e não significa que haverá tsunami. Vale destacar que as marés altas e baixas são mais intensas em 2 das 4 fases da Lua, cheia e nova. Durante o carnaval deste ano houve a ocorrência da lua nova, o que fez com que a maré ficasse muito baixa, como foi vista nos vídeos difundidos nas redes sociais citadas. Outro detalhe importante é que o movimento das marés ocorre 2 vezes por dia,
com intervalos aproximados de 6 horas, e a diferença é de no máximo 2 metros de altura. Há registros, inclusive, que mostram a maré baixa em Ponta Verde desde a década de 1950. A variação das marés é maior das regiões tropicais. No Brasil, o fenômeno é mais intenso nas praias do norte e do nordeste, em razão da proximidade da linha do Equador. A maior variação de maré no país ocorre no Maranhão, cuja diferença pode chegar a 8 metros. Contribui também para essa amplitude o formato do litoral maranhense. Também podemos afirmar que não há estudos ou evidências científicas que indiquem a possível ocorrência de tsunamis na costa brasileira. O último relato do Brasil ter sofrido o reflexo de um tsunami é do ano de 1755, quando houve o maior terremoto sentido na Europa, o que atingiu fortemente Portugal. O risco de um tsunami atingir no Brasil é mínimo e não há razão para pânico. Vale lembrar que o avanço de um tsunami levaria apenas poucos minutos para ocorrer após um rápido recuo da água do mar, o que não aconteceu em Maceió. A energia do tsunami não forma onda no oceano, mas propaga-se como uma vibração que viaja entre 650 a 850 km por hora, ou seja, em no máximo 4 minutos atingiria a costa. Outro ponto importante é que esse recuo do mar também ocorreu no mar Mediterrâneo. O mar também recuou em países como Turquia, Egito, Grécia e Líbano, por uma combinação de fatores que envolveram desde a variação natural das marés até um sistema atmosférico de alta pressão. O fenômeno gerou boatos de um eventual tsunami que foi descartado por especialistas. E assim como aqui, por lá, muitas fake news circularam, sendo que o recuo não era um sinal de terremoto ou tsunami iminente. Na época, publicações nas redes sociais passaram a alegar falsamente que o recuo tinha relação com o terremoto que matou mais de 50 mil pessoas na Turquia em 6 de fevereiro deste ano. Calma que tem mais. Outro vídeo antigo que circula é de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Um vídeo que mostra uma onda atingindo banhistas na Praia do Forte, em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, também tem sido difundido como atual e uma prova de que uma onda gigante atingiu o litoral fluminense, o que é falso. O registro é do ano de 2019 e mostra o efeito de uma ressaca marinha, outro fenômeno natural. O vídeo circula fora do contexto desde o ano de 2021 na plataforma de vídeos Quai, na qual acumula mais de 3 milhões de visualizações. O mar pode recuar também em decorrência de um furacão. Veja o que aconteceu no ano de 2017. Quando o furacão Irma ainda se aproximava da costa da Flórida, a ventania se intensificava, a chuva começava a cair quando, de repente, o mar começou a se retrair. Aos poucos, a água foi sendo sugada, recuando e se afastando da costa e praias. Deixou um rastro de algas, pedras, troncos, ouriços do mar e caramujos. Barcos que antes boiavam à beira-mar ficaram afundados na areia. Essas cenas foram vistas várias vezes à medida que o furacão avançava para os Estados Unidos, e imagens pipocaram durante todo o fim de semana nas redes sociais. As primeiras foram registradas nas Bahamas e depois na costa das cidades no oeste da Flórida. E por que o mar recuou se o ciclone estava se aproximando? Não seria o caso de a maré subir, provocar ondas e inundar tudo? Nem sempre isso acontece. Depende da força e da direção dos ventos do furacão. O fenômeno deixou muita gente surpresa e causou intensa discussão nas redes sociais. Para compreender esse fenômeno, é preciso entender a estrutura e o movimento de um furacão. Os ventos dos ciclones tropicais, quando se formam ao norte do Equador, circulam no sentido anti-horário, isto é, da direita para a esquerda. Assim, quando Irma foi se aproximando da Flórida, o vento, que é muito forte, sopra do leste para o sudeste, de forma que arrasta, puxa a água da costa para dentro do oceano. As condições perfeitas que fazem com que o furacão Irma seja mais poderoso e perigoso do que se esperava. O que tem que ser levado em consideração neste caso é que a forma e força com que o vento avança são tão poderosos que fazem a água se mover na mesma direção.
Portanto, como a costa oeste da Flórida está localizada na direção oposta ao vento, a água tende a recuar nesta região. Bem, até aqui nós analisamos então os recentes recuos do mar, tanto no Brasil como em outros lugares do mundo. Mas vamos falar então sobre os recentes tremores de terra que ocorreram tanto no Brasil quanto no mundo. Mas olha só o que ocorreu recentemente na Nova Zelândia. Um terremoto de magnitude 7 na escala Richter atingiu a Nova Zelândia na quarta-feira, dia 15 de março. O caso aconteceu nas ilhas Kermadec, que pertencem à Nova Zelândia e ficam situadas ao norte do país. Por conta disso, algumas regiões emitiram um alerta de que podem ser atingidas por um tsunami. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, que monitora atividades sísmicas em todo o mundo, o epicentro do tremor foi registrado a uma profundidade de 23 quilômetros e a 65 quilômetros. O Ministério da Defesa Civil e Gerenciamento de Emergências da Nova Zelândia prontamente emitiu alertas de tsunami para as áreas costeiras e orientou as pessoas a se afastarem das praias e procurarem áreas mais elevadas caso necessário. Ainda bem que não tivemos relatos de danos ou vítimas e as equipes de emergência continuam monitorando a situação. O tremor também foi sentido em algumas cidades australianas, como Brisbane e Sydney, mas não houve danos significativos. E agora dá uma olhada nessa imagem que está aparecendo aí na tela agora. Você percebeu que houve um terremoto de 5 graus de intensidade no litoral do Nordeste recentemente? Sim, na altura do Rio Grande do Norte. Esse tremor aconteceu no dia 15 de março e é claro que os tsunamis se formam a partir de terremotos nos oceanos. Por esse motivo eu resolvi fazer esse vídeo de hoje. Primeiro, vamos explicar o que pode causar um tsunami. Os tsunamis e os terremotos são fenômenos naturais que ocorrem devido a movimentos nas placas tectônicas, que são grandes blocos da crosta terrestre que se movimentam sobre o manto da Terra. Esses movimentos geram tensões nas rochas e podem causar a liberação de grandes quantidades de energia na forma de ondas sísmicas que se propagam pela Terra e podem gerar terremotos e tsunamis. Os terremotos são causados pelo movimento das placas tectônicas que podem se afastar, colidir ou deslizar uma sobre a outra. Quando duas placas se encontram e uma delas é forçada a se submeter à outra, pode ocorrer o que é chamado de zona de subducção, onde a placa que está sendo forçada para baixo se deforma e gera tensões nas rochas. Quando essas tensões atingem um ponto crítico, ocorre a liberação de energia na forma de ondas sísmicas que podem gerar terremotos. Já os tsunamis são gerados principalmente por terremotos submarinos, onde as ondas sísmicas geradas pelo terremoto se propagam pela água e podem gerar ondas gigantes que se propagam pelo oceano. Essas ondas de tsunami podem atingir grandes velocidades e se propagar por milhares de quilômetros, causando destruição quando chegam às áreas costeiras. Outros fatores também podem contribuir para a ocorrência de tsunamis, como erupções vulcânicas submarinas, deslizamentos de terra submarinos, impactos de meteoritos e até mesmo explosões nucleares submarinas. Um meteoro ou asteroide é um corpo rochoso que orbita o Sol e pode colidir com a Terra. Quando um objeto desse tipo atinge a superfície da Terra, pode gerar uma grande quantidade de energia na forma de ondas de choque que se propagam pelo ar e pela água. Se o impacto ocorrer na água, as ondas de choque podem gerar ondas gigantes que se propagam pelo oceano, causando um tsunami. Esse tipo de tsunami é chamado de tsunami de impacto e pode ser muito destrutivo, especialmente se o impacto ocorrer próximo às áreas costeiras densamente povoadas. Além do impacto direto, o processo de formação de um grande cráter de impacto também pode gerar tsunamis. Quando um objeto rochoso atinge a superfície da Terra, pode gerar uma grande quantidade de energia térmica e cinética que causa a vaporização e a ejeção de grandes quantidades de material, gerando uma onda de choque que se propaga pelo ar e pela água. A ejeção de material também pode gerar ondas de tsunami que se propagam pelo oceano, especialmente se o impacto ocorrer em uma área costeira. Em resumo, um meteoro ou asteroide pode causar um tsunami por meio de um impacto direto na água
ou pela formação de um grande cráter de impacto. Embora a probabilidade de um evento desses ocorrer seja baixa, é importante que as autoridades estejam preparadas para lidar com situações de emergência e que sejam realizados estudos para avaliar os riscos associados a esses fenômenos. Estamos vendo até aqui que a possibilidade é bem remota de algo do tipo acontecer, mas e se acontecer? As consequências de um tsunami no Brasil seriam muito graves, especialmente nas regiões costeiras do país. Se um tsunami atingisse o Brasil, as áreas costeiras poderiam sofrer danos severos em suas estruturas e infraestruturas como prédios, pontes, portos e sistemas de transporte. As ondas gigantes também poderiam inundar áreas residenciais e comerciais, causando perdas de vidas e danos materiais significativos. Além disso, o tsunami também poderia afetar a economia do país, especialmente nas regiões costeiras que dependem do turismo. A destruição das praias e de outros atrativos turísticos poderia ter um impacto negativo na economia dessas regiões, levando a uma perda de empregos e receita. Por isso, é muito importante que as autoridades estejam preparadas para lidar com situações de emergência em caso de um possível tsunami no Brasil. A conscientização da população também é fundamental para minimizar os impactos e reduzir as chances de perdas de vidas. Em resumo, os terremotos e tsunamis são causados por movimentos nas placas tectônicas que geram tensões nas rochas e podem liberar grandes quantidades de energia na forma de ondas sísmicas. A compreensão desses processos é fundamental para a prevenção e mitigação de riscos associados a esses fenômenos naturais. Agora sim, vamos analisar a possibilidade de um tsunami ocorrer aqui no Brasil. O Brasil é um país com uma costa bastante extensa, com cerca de 7.500 quilômetros de extensão. Apesar disso, a probabilidade de um tsunami atingir o país é considerada baixa pelos especialistas, uma vez que a costa brasileira é considerada geologicamente estável, com pouca atividade sísmica e vulcânica. No entanto, ainda existem alguns fatores que podem contribuir para a ocorrência de tsunamis em determinadas regiões do país. Um exemplo disso são as falhas geológicas submarinas na costa brasileira, que podem ser ativadas por movimentos sísmicos em outras regiões do mundo, causando ondas de grande impacto. Além disso, a mudança climática também pode aumentar a ocorrência de tsunamis, uma vez que eventos climáticos extremos, como furacões e tempestades tropicais, podem gerar ondas de grande porte. No entanto, é importante destacar que a probabilidade de um tsunami atingir o Brasil é considerada bastante baixa pelos especialistas. Isso se deve principalmente às características geológicas do país, que apresentam uma costa com águas rasas e baixa atividade sísmica e vulcânica. Apesar disso, é fundamental que as autoridades estejam preparadas para lidar com essa possibilidade, investindo em tecnologias de monitoramento e alerta à população, além de criar planos de evacuação em caso de emergência. Em caso de uma possível ocorrência de tsunami, é fundamental que as autoridades estejam preparadas para lidar com a situação, investindo em tecnologias de monitoramento e alerta à população. A conscientização da população também é fundamental para minimizar os impactos e reduzir as chances de perdas de vida. Em resumo, os terremotos e tsunamis são causados por movimentos nas placas tectônicas que geram tensões nas rochas e podem liberar grandes quantidades de energia na forma de ondas sísmicas. A compreensão desses processos é fundamental para a prevenção e mitigação de riscos associados a esses fenômenos naturais. Bem, até que explicamos o processo, de formação de um tsunami. Mas será que existe essa possibilidade a partir da geologia, da geografia do Brasil? Vamos analisar isso a partir de agora. O Brasil é um país com uma costa bastante extensa, com cerca de 7.500
1.500 quilômetros de extensão. Apesar disso, a probabilidade de um tsunami atingir o país é considerada baixa pelos especialistas, uma vez que a costa brasileira é considerada geologicamente estável, com pouca atividade sísmica e vulcânica. No entanto, ainda existem alguns fatores que podem contribuir para a ocorrência de tsunamis em determinadas regiões do Brasil. Um exemplo disso são as falhas geológicas submarinas na costa brasileira, que podem ser ativadas por movimentos sísmicos em outras regiões do mundo, causando ondas de grande impacto. Além disso, a mudança climática também pode aumentar a ocorrência de tsunamis, uma vez que eventos climáticos extremos, como furacões e tempestades tropicais, podem gerar ondas de grande porte. No entanto, é importante destacar que a probabilidade de um tsunami atingir o Brasil é considerada bastante baixa pelos especialistas. Isso se deve principalmente às características geológicas do país, que apresenta uma costa com águas rasas e baixa atividade sísmica e vulcânica. Apesar disso, é fundamental que as autoridades estejam preparadas para lidar com essa possibilidade, investindo em tecnologias de monitoramento e alerta à população, além de criar planos de evacuação em caso de emergência. Assim, podemos concluir que, apesar de ser possível que ocorra um tsunami no Brasil em 2023 ou em algum momento no futuro, a probabilidade disso acontecer é considerada baixa pelos especialistas. No entanto, é fundamental que todos estejam bem informados sobre os riscos e as medidas preventivas em caso de tsunamis. E agora eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Você acredita que um tsunami pode realmente acontecer no Brasil? Você acha que é preciso se preocupar com o vulcão das Ilhas Canárias, que no passado ameaçou trazer um tsunami aqui no Brasil? Compartilhe a sua opinião nos comentários e confira também o que outros espectadores estão dizendo. Eu leio e respondo os comentários nos primeiros 30 minutos após a publicação do vídeo. Então, esta é uma ótima oportunidade para conversarmos. E não se esqueça de seguir o meu perfil no Instagram para mais conteúdo e conversas. Continue assistindo os vídeos aqui no canal. Eu recomendo um que fala sobre a possibilidade de um vulcão em São Paulo. Você já ouviu falar na placa de Escócia? Alguns acreditam que ela pode causar um tsunami no Brasil. Temos um vídeo aqui no canal explicando tudo sobre a placa de Escócia. Os links para esses vídeos serão disponibilizados nos cards e na tela final desse vídeo. E se você quer se aprofundar no assunto de geologia, confira o meu curso online. Temos um módulo exclusivo que explica as forças geológicas do nosso planeta. O link está disponível no comentário fixado aqui embaixo. Compartilhe este vídeo com todo mundo que você conhece. Então pega o link desse vídeo e posta em todos os grupos de WhatsApp que você participa. Posta no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo da escola. Vamos ajudar o maior número de pessoas a ter acesso ao nosso conteúdo educativo. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Valeu!